pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Feche seus olhos por um instante. Eterno Deus, a tua glória, a tua presença é real em nosso meio. A tua palavra diz que o Senhor habita entre os louvores, Senhor. E a tua graça tem alegrado os nossos corações. Ó Deus, agora chegamos um momento ímpar também no culto, que é o momento da administração da tua palavra. Continue falando conosco, Senhor, pois a nossa alma tem sede, a nossa alma tem fome, não do pão que alimenta o corpo, não da água que sacia o corpo, mas da fome e a sede da tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Vou tomar nossos assentos nessa noite. O texto, o verso ao qual nós lemos, nos diz que e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Daniel era um jovem determinado. Ele determinou que nada nessa vida poderia atrapalhar a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Ele disse que não se contaminaria com a porção dos manjares do rei, isto é, manjares oferecidos a deuses pagãos, isto é, manjares oferecidos a demônios. Daniel colocou no seu coração que não se contaminaria. Aí nós perguntamos, quando nós lemos sobre esse livro, como que um jovem, para alguns teólogos estudiosos da Bíblia, ele tinha por volta de 15 a 17 anos, agora levado cativo em um país longínquo, agora numa cultura diferente da sua, numa língua diferente da sua, tão longe da sua casa. Este jovem coloca no seu coração um firme propósito de ser fiel a Deus. Aleluia! Como ele conseguiu isso? Em Daniel capítulo 2, o verso 23 traz a resposta. Ele diz: ó Deus de meus pais, eu te louvo e te celebro. A resposta de Daniel ser fiel a Deus é que ele dizia: ó Deus dos meus pais, ó Deus do meu pai, ó Deus da minha mãe, eu te celebro. Porque Daniel, desde a sua tenra idade, os seus pais cumpriram aquilo que a lei mosaica dizia: inculca na mente da criança a minha lei, dando ele deitado, dando ele em pé, dando ele pelo caminho. Inculca na mente da criança as minhas palavras. E os pais de Daniel fizeram isso muito bem. Agora o jovem Daniel estava longe dos seus pais, longe da vista dos seus pais, mas ele continuava íntegro, ele continuava reto. Por quê? Porque a lei de Deus, esta palavra, estava inculcada no seu coração e na sua mente. Você que é pai, você que é mãe nesta noite, muitas vezes o seu filho vai estar longe das suas vistas. Muitas vezes ele vai estar na escola, muitas vezes numa faculdade, muitas vezes numa roda de amigos. Mas quando você fizer como os pais de Daniel fizeram, disciplinar a criança, ensinar as crianças o livro da lei do Senhor, você pode ter certeza que aonde ele estiver, o temor do Senhor e
irá acompanhá-lo para a glória e para a honra do nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer então que todos ali comeram do manjar do rei, todos ali beberam do vinho do rei, mas Daniel não. Daniel foi para a Babilônia num propósito que era fazer a diferença na Babilônia. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos a vossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo João, ele diz: filhinhos, não ameis o mundo, nem nada que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O apóstolo Pedro, ele escreve na sua epístola, diz: filhinhos, peço-vos como peregrinos e forasteiros da terra, que abstenhai-vos das concupiscências da carne, que pelejam contra a alma. E Daniel esteve ali na Babilônia no propósito do seu coração de fazer a diferença no meio daquela geração corrompida. Daniel, ele colocou no seu coração o propósito de nadar contra a maré, aquilo que traz um grande impacto na nossa sociedade, irmãos. Muitas vezes nós pregarmos eloquentemente, muitas vezes nós temos um bacharelado em teologia, muitas vezes não é ter uma carteirinha de presbítero que vai trazer um impacto evangelístico no meio da juventude, no meio do ambiente que vivemos, mas é um caráter, é uma vida de testemunho que vai impactar os nossos amigos aonde nós estivermos. Aleluia! Na noite de ontem eu recebi um telefonema. Eu aqui quero falar já que não importa que ele cresça e que eu diminua. Um telefonema de um amigo meu. E esse amigo meu, ele falou: Fabrício, eu quero te convidar a vir pregar na minha igreja. Eu assustei quando ele falou: quero que você venha pregar na minha igreja. Porque eu trabalhei alguns anos de vigilante à noite, ali no São Lucas. E ali era como uma Sodoma e Gomorra, aquele lugar à noite, irmãos. Cerca de 90% dos meus colegas de trabalho tinha caso extraconjugal. Era acompanhante, era mulher de limpeza, era aquela coisa toda. E ali, muitas vezes, eu não tinha tempo, oportunidade de testemunhar com palavras, mas com atitudes eu procurava sempre testemunhar minha fé em Cristo Jesus. E este colega meu, que era aquele rapaz que gostava de frequentar academia, era malhado, né? E caía ali na esparrela ali. E ali ele ligou para mim na noite de ontem e falou: Fabrício, eu quero que você venha pregar na minha igreja, porque você foi um que não se contaminou ali no meio daquele ambiente de trabalho. A sua vida impactou a minha, e você, sem palavras, me levou a eu voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero convidar você a vir pregar na minha igreja. O que vai trazer a salvação, meus irmãos? Muitas vezes não são palavras, mas são a nossa vida, é o nosso caráter, é o nosso testemunho que vai impactar as pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia vai dizer que um dia Eliseu estava passando, ele passava para lá e para cá, e ali uma mulher virou para o seu marido e disse: marido, vamos preparar aqui um quarto, vamos fazer um quarto, porque eu vejo que este homem passa aqui, ele é um santo homem de Deus. Eliseu não precisou pregar, Eliseu não precisou falar, mas a sua vida, aonde ele ia, as pessoas diziam: eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é a sua vida, meu irmão, que é o maior, aleluia, evangelismo
a sua vida, é o seu caráter e é o seu testemunho para a glória de Deus. E a Bíblia vai dizer então que Daniel, no verso de número 8, ele vai dizer que ele pede ao eunuco para que ele não coma dos manjares do rei, mas que o experimente por 10 dias. Me experimente por 10 dias, e então você vai ver que o meu rosto será mais formoso que os demais. Aleluia! Daniel, ele via lá na frente o seu rosto diferente dos demais. Eu estava vendo uma palavra nessa tarde, estudando essa mensagem, e um pastor está falando que o cérebro humano ele tem a memória que lembra das coisas que se passaram e tem a imaginação que vê o futuro. Daniel, ele se imaginava lá na frente. Então essa palavra é para você, jovem. Você tem que imaginar lá na frente. Você tem que se imaginar. Se você sonha em ser um médico, você tem que se imaginar lá na frente. Se você sonha ser um engenheiro, você tem que se imaginar lá na frente. Se você sonha, se você tem um projeto, você tem que se imaginar lá na frente, porque Deus é fiel para cumprir com os seus sonhos. E você, moça, que anela ter um futuro abençoado, quando você for escolher um namorado, como diz o pastor Bruno quando ele ministrava ali para adolescentes e jovens, procura esse o seu candidato a namorado, se ele tem pelo menos uma catraca de bicicleta, se ele tem um projeto de vida, se ele é um jovem esforçado que estuda, porque paixão não enche barriga, meus irmãos, mas sim uma pessoa que tem um futuro, que quer um futuro, para que você não venha sofrer lá na frente. Porque tem muitos jovens que estão aí perecendo, passando dificuldades, porque não pensam nessas coisas. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus deu sabedoria ao homem, irmãos. Deus deu sabedoria. Muitos profetizam namoro, revelam casamento, mas Deus te deu sabedoria. Quem vai escolher o seu futuro casamento, o seu futuro cônjuge é você, não é Deus. Deus vai te dar sabedoria para você ter uma boa escolha da pessoa que você vai passar o resto da sua vida, mas é você que vai ter que escolher e não Deus. As pessoas espiritualizam muito essas coisas. A Bíblia vai dizer que é você que vai ter que escolher. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que então Daniel, ele assentou no seu coração. Quando fala de coração, irmãos, fala de intimidade, fala de profundidade. Daniel, ele tinha um profundo relacionamento com Deus, por isso ele conseguiu resistir às tentações, ele conseguiu resistir os manjares da Babilônia. Os jovens cantaram aqui os palácios, os manjares da Babilônia. Ele renunciou tudo isso, por quê? Porque ele tinha uma vida de intimidade com Deus. No livro do profeta Ezequiel, ele tem uma visão. Ele tem uma visão do rio de Deus. E ele começa a entrar neste rio. E a Bíblia vai dizer que este rio dá nos seus tornozelos. Ele anda mais. E esse rio começa a bater nos seus joelhos. E ele anda mais para dentro deste rio. Até que este rio dá nos seus ombros. Ele começa a caminhar mais. Até que este rio o submerge. Até que este rio não dá pé para ele. Aleluia! Eu quero perguntar para você nessa noite: qual o seu nível de relacionamento com Deus? Será que você está tendo um nível de relacionamento com Deus superficial? Está batendo apenas nos seus tornozelos o rio de Deus? Será que o seu relacionamento com Deus é um relacionamento só de capa, só superficial? Se vier o vento, se vier a tempestade, se vier a tentação, será que você vai ter força para resistir? Deus nessa noite nos convida
vida a adentrar no seu rio, para que o rio de Deus suba no seu joelho, chegue nos seus ombros, te cubra, mergulhe no rio de Deus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando vier a tentação, vier uma bandeja de Satanás contra a sua vida, você vai ter condições espirituais para dizer: não, eu prefiro o céu, eu prefiro a comunhão com Deus, eu não troco na minha vida o céu por nada nessa vida. Mas se a água estiver batendo no tornozelo, é difícil. Se o relacionamento com Deus estiver superficial, é difícil. Então busque a comunhão íntima com o Espírito Santo. O salmista diz no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, no meu íntimo, para não pecar contra ti. Esconda a palavra de Deus no seu coração. Tenha momentos de intimidade com Deus, que só assim você vai resistir um sistema mundano, um sistema babilônico que está aí neste mundo procurando tragar os nossos jovens. E segundo, Daniel, ele teve atitude. Daniel, ele teve posicionamento. Muitas vezes, para Deus nos dar a bênção e a vitória, nós temos que ter atitude. Muitas vezes nós trocamos tudo. No momento de agir, nós oramos. No momento de orar, nós queremos agir. Eu me lembro quando Josué estava ali diante de uma cidade chamada Ai ou Ai. Deus estava na frente do seu exército. Deus estava abençoando Josué aonde ele ia, o Senhor ia com ele, ele vencia os exércitos. E ali ele enviou espias para ver como era a cidade de Ai. E ali chegou ali um relatório. E ali eles disseram: olha, Josué, não precisa fadigar todo o povo. A cidade é pequena, tem poucos homens. E Josué então envia cerca de 3.000 homens para pelejar contra aquela cidade. E a Bíblia vai dizer que todos eles voltam fugindo. O exército daquela cidade põe Israel em fuga, mata 36 soldados. E a Bíblia vai dizer que quando Josué escuta isso, ele se prostra perante a arca. Os anciãos jogam pó sobre a sua cabeça. Josué rasga a sua camisa e diz: Senhor, por que isso? Por que isso está acontecendo? O que dirão do teu nome? O Senhor nos abandonou. E a Bíblia vai dizer, no verso de número 10, o Senhor dizendo: levanta, Josué. Por que você está clamando? Por que você está se prostrando? Levanta, toma uma atitude, porque há anátema no nosso meio, há anátema no meio de vocês, há pecado escondido, por isso vocês estão perdendo a guerra. Para vencer a guerra, muitas vezes temos que tomar atitude. Muitas vezes, lá em 2 Pedro 2,19, olha o que Pedro diz: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porque do quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Sabe o que Pedro está dizendo? Se você for vencido pelo cigarro, você vai se tornar escravo do cigarro. Se você for vencido pela bebida, você vai se tornar escravo da bebida. Se você for vencido pela pornografia, você vai se tornar escravo da pornografia. Quando você dá legalidade, se alguém dá legalidade dentro da sua casa, do seu lar, a pornografia, você está dando legalidade para aquele espírito que atua na pornografia entrar dentro da sua casa e fazer arruaça. Então muitas vezes não é tempo de orar, é tempo de tomar uma atitude, é tempo de tomar uma posição, dizer: a partir de hoje eu abandono o pecado e vou ser fiel ao Deus Todo-Poderoso.
Muitas vezes é dizer: eu maltratei a minha esposa até ontem, mas a partir de hoje eu tomo uma posição, eu tomo uma atitude, eu vou tratar a minha esposa bem. Muitas vezes é dizer: eu falei mal do meu próximo, do meu irmão até hoje, eu disseminei contenda no meio dos santos, mas a partir de hoje a minha língua vai ser só para adorar e glorificar o nome do Senhor. É atitude, meu irmão. Muitas vezes não é orar, é tomar atitude, é tomar posicionamento diante de Deus, e com certeza o Senhor irá abençoá-lo. E Daniel, de todos que estavam ali na Babilônia, Daniel escolheu 3 amigos: Misael, Ananias e Azarias, jovens comprometidos com Deus e com sua palavra. E o conselho que eu te dou, jovem: a sua intimidade, os seus amigos íntimos, procure fazer como Daniel. Escolha bem, escolha jovens como você, comprometidos com Deus e com sua palavra, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E são muitos jovens, filhos de obreiros, filhos de pastores, que um dia adoraram, estavam aqui pregando, adorando o nome do Senhor, hoje estão caídos no vício, no tráfico, escravos deste mundo, porque escolheram mal os seus amigos. Mas faça como Daniel, escolha jovens comprometidos com Deus e com sua palavra, para que quando você estiver fraco, Ele venha te ajudar também. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ali houve um decreto na Babilônia. Nabucodonosor teve um sonho, e este sonho ninguém pôde decifrar, nem magos, nem astrólogos. E o Nabucodonosor disse: eu quero o sonho e quero a interpretação do sonho. Ele falou: não quero interpretação, eu quero que você me dê o sonho. E não houve mago, não houve astrólogo, não houve ninguém que pudesse trazer o sonho e a sua revelação. Então houve ali um decreto de todos os sábios da Babilônia viessem a ser mortos, viessem a morrer. E foi neste momento de crise, foi neste momento desse decreto de morte, que Daniel foi aos seus 3 amigos e disse: olha, vamos clamar ao Deus do céu. E naquela mesma madrugada, Deus trouxe o sonho e trouxe a revelação a Daniel e os seus 3 amigos. Levanta sua mão para o céu nesta noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Todo decreto de morte contra a sua vida vai se tornar em bênção. Deus trará a solução, Deus trará a bênção, Deus mudará o cativeiro, porque Daniel estava para ser morto, mas se tornou prefeito, se tornou governador. Deus exaltou a Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe houve um decreto sobre o seu ministério, sobre a sua vida, mas nesta noite Deus está transformando em bênção para a glória e para o nome dele. Se você quer, levanta a sua mão para o céu, exalte, magnifique o nome do Senhor. Se coloque de pé neste momento. Iremos terminar. Em Daniel 2, 48, diz assim: então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, a Mesaque e a Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Imagine, irmãos, alguém que chegou na Babilônia cativo como escravo, agora se torna governador da província da Babilônia, da capital de um império, irmãos.
É isso que Deus faz. Isso que Deus quer fazer com você, jovem. Deus quer te levar a lugares altos. Deus quer te levar a lugares grandes. Mas quando você tomar essas atitudes que Daniel teve, você ser um jovem determinado, você saber tomar uma posição, uma atitude diante de Deus, você assentar no seu coração, você ter comunhão íntima com Deus, Deus vai te levar a lugares altos. E Daniel falou: não quero minha bênção sozinho não. Quando eu estava na prova, meus amigos me ajudaram em oração. Agora eu estou na bênção. E chegou para Daniel o rei falou: olha, meus 3 amigos ali, eu quero que você também honre a ele. E eles também foram honrados no Império Babilônico. Então na bênção também lembre dos seus amigos, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Nesta noite, antes de orar pela igreja, eu quero fazer um apelo a você que entrou por essas portas nesta noite, que não ainda tomou uma atitude de reconhecer a Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador da sua alma. Eu quero convidá-lo a vir aqui na frente, que nós queremos orar por você. Eu não te convido a fazer parte de uma denominação, mas eu te convido a aceitar o único que pode te transformar, que pode trazer paz, que pode trazer salvação à sua família. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus? Ou quem sabe você que se afastou, quer tomar a decisão nesta noite de voltar para os caminhos do Senhor? Alguém nesta noite quer tomar essa decisão? A porta da salvação está aberta. A oportunidade está aberta nesta noite. Aqui uma alma que não aceitar a Jesus, e pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Olha a primeira irmã para abraçar aqui essa jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! A palavra de Deus entrou no coração dela e trouxe arrependimento. Onde está a segunda pessoa nesta noite que quer se decidir por Cristo Jesus, voltar para os caminhos do Senhor? Onde está a segunda alma nesta noite que quer aceitar Jesus? Deus está operando maravilhas aqui neste lugar, irmão. Deus tem dado um avivamento profundo aqui nessa congregação. Eu estava falando com a minha esposa esses dias. Eu falei: eu reúno nessa igreja desde o ano de 2001. Só no ano de 99 que eu fui dirigir a igreja em Resistência. Eu estava dizendo que os melhores momentos que eu estou vivendo na minha vida espiritual está sendo agora, porque Deus está trazendo um avivamento profundo. Deus tem salvado almas neste lugar. Onde está a segunda pessoa? Aleluia. Quem sabe você quer se levantar, mas algo que está te prendendo aí neste banco para você não vir aqui. Nessa noite as cadeias estão sendo quebradas. Toma uma atitude, se levanta onde você está e vem aqui. Deus quer fazer um maior milagre na sua vida, quer trazer salvação à sua vida. Há mais alguém nessa noite? Oh, Deus quer mudar a sua história, jovem. Deus quer te fazer bem sucedido. Aleluia. Não há. Nós vamos orar então. Quero passar a oportunidade para o nosso dirigente que vai fazer essa oração. Vamos orar, irmãos. Estenda a sua mão sobre a vida dessa jovem. Vamos profetizar a festa do céu agora. As festas do céu nesta noite. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra que não volta vazia, mas faz aquilo que ela traz. E ela tocou o coração dessa jovem. Por isso ela está aqui na frente, reconhecendo o Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida. Eu peço a Ti agora, Senhor, que o Senhor venha fazer um milagre na sua vida, na sua história. Que o Senhor venha firmar os pés dela na Tua presença, para que ela nunca venha se afastar. Que o milagre do Senhor, que a bênção do Senhor alcance não somente ela, mas toda a sua família agora. Que todo mal que tem se levantado contra ela venha cair por terra agora. E que o milagre e a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Ó eterno Deus, nós queremos também profetizar nesta noite
sobre a vida dos nossos jovens, Senhor. Ó Deus, que eles venham ser como Daniel, Senhor, jovens comprometidos com a Tua palavra, jovens que não sejam influenciados por este mundo, mas venham influenciar este mundo na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, com seus amigos. Eles vão fazer a diferença neste mundo. Ó Deus, que a Tua igreja, Senhor, continue buscando a Tua face, continue nos avivar, continue falar conosco, ó Deus. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. A secretária para tomar